Pessoal, que o vereador Zé Luiz vai falar para a gente a respeito, né, da contratação desse terceiro assessor. O vereador fala para a gente, né, os motivos, né, já que na campanha do senhor, o senhor chegou a fazer abaixo-assinado, colheu assinaturas, para essa diminuição de cursos, né, aqui na Casa Legislativa. Realmente, não foi só de assessor, né, bem como de salário também, número de vereadores, mas infelizmente essa proposta não foi para frente. Apresentei no início do ano mesmo o meu mandato, tentei outra vez durante o mandato, né, no meio aí das reuniões, e não tive sucesso, não tive apoio suficiente de outros vereadores para que a gente encabeçasse isso e levasse adiante. Sobre a contratação do terceiro assessor, eu até agradeço vocês a vir me entrevistar, porque eu fiquei mais de 2 anos sem ter o terceiro assessor, né? Com isso aí, fazendo as contas assim mais grosseiras, eu economizei quase R$ 200 mil nesse período. Então eu queria que essa diminuição não fosse só no meu gabinete, mas que estendesse a todos, né? Se a gente for fazer uma conta aí grosseira novamente, seria quase 3.400.000 economizados aqui na Câmara com esse terceiro assessor. Mas, infelizmente, os outros colegas não acompanharam, né? Eu fiz economia, pedi para que essa economia que fosse gerada por mim, ela pudesse ser repassado ao município para, por exemplo, pagar a passagem aí dos jogadores, né, atletas que representam nossa Patos de Minas, que hoje encontram dificuldade para, para locomover para outra cidade participar, né? Então, esse recurso economizado por mim se juntou a outros recursos aqui da Câmara. É, e isso era repassado para a prefeitura, inclusive sobre ganhos aí até de algumas pessoas, né, inclusive aproveitaram os meus recursos para fazer destinações para outras áreas. Então, eu achando não ser justo isso aí, né, eu economizar e outros que não economizavam estavam repassando dinheiro, fazendo política com isso aí. Então, não achando ser justo, chamei a terceira pessoa para me ajudar, para melhorar o meu trabalho, atender melhor a população, e agora conto com ele aqui. Zé, essa questão do salário também, né? Tem um projeto na Câmara que fala que o vereador ele tem esse direito de escolha, né? Você chegou a pensar nessa questão, né? Tem alguns vereadores hoje, colegas seus, que não recebem o reajuste do ano passado ou não tem? Parece que tem dois vereadores que não vão receber, não é certeza ainda, porque a lei desse ano ainda não foi aprovada. Alguns falaram que deixariam de receber só até o final do ano passado. Agora eu não sei como está a situação, não tenho essa informação. Mas é no mesmo sentido também da minha escolha para o terceiro assessor. Eu lá atrás, né, tentando dar o exemplo ali, tive o corte aqui na minha ajuda aqui no meu gabinete com o assessor. Então não seria cortando também o meu salário que faria que diferença aqui na Câmara. Então eu vejo nessa situação que cada um tem a sua consciência e eu não acho justo, né, para que a gente economize por um lado e esse dinheiro no mínimo não consegue nem ser destinado para onde a gente quer, né? O dinheiro acaba voltando aqui para a Câmara e a Câmara depois envia para a Prefeitura, como eu disse, indicando alguns locais para ser aplicado, esse dinheiro aplicado, né? E outras pessoas acabam se beneficiando disso. Então, por esse motivo, eu resolvi manter da maneira que está. Você chegou a apresentar projetos para diminuição do legislativo, para diminuição de vereadores, de salários e de assessores também aqui na casa? Como é que foi? Apresentei, inclusive algumas das propostas é a própria mesa que define, não precisava fazer projeto de lei. Já outra, no caso do número de vereadores, poderia ser por projeto de lei, mas teria que ter assinatura minha mais de 5 pessoas. E isso eu tentei lá no início, não consegui. Então acabou que esse projeto fica parado se a gente não conseguir mais força para isso, não vai para frente, né? Então, a questão do salário de vereador, infelizmente, né, as últimas vezes que veio aí foi aprovado, né? O meu voto foi vencido, voto contrário, irei votar contrário aí quando vier, né? Mas o que define é o voto da maioria, e infelizmente é o do aumento. Isso que eu ia falar agora. Tem esse projeto na casa, né? Para aumento aí de 5,93. Qual que vai ser, né, a sua posição frente a isso?
normal, né? Eu vou ser contrário novamente. Inclusive, ainda mais que nós viemos de um aumento de mais de 25% do ano passado, onde eu votei contrário, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, que foi aumentado muito aí de uma vez do ano passado. Eu entendo que as projeções hoje aí do nosso cenário econômico no país estão piorando, e isso faz com que a gente, né, tenha mais valor aí para poder de compra, né, do que a população mesmo. Então, eu serei contrário e eu estou vendo aí que vários colegas também serão. Para a gente finalizar, naquela questão do abaixo-assinado da campanha, que pé que ele está? Ele foi engavetado, né? A gente pode dizer que o vereador ele se rendeu à máquina pública, você não conseguiu ter apoio suficiente, não conseguiu segurar? Não, essas assinaturas a gente não conseguiu levantar todas, porque pela lei deveria ter no mínimo 5.100 assinaturas, se eu não me engano. Né? Faltou pouquíssimas assinaturas, e como estava ali naquele cenário de pandemia, a gente tinha que coletar assinatura pessoalmente. Então acabou que a gente não estendeu esse trabalho. A gente deveria também fazer um trabalho de escritório que era puxar o nome da mãe, CPF da pessoa para declarar o título de eleitor, porque muitas das vezes que a pessoa é abordada, ela não tinha o número do título de eleitor ali e precisava estar no formulário. Então, acabou que isso aí passou, veio as eleições, né? Então o grupo nosso que estava encabeçando isso aí entendeu que seria mais fácil ter o representante aqui dentro da Câmara, que seria eu, para encabeçar essas propostas. Porém, né, assim como essa de coletar assinaturas, né? Eu esqueci o nome, mas bem, iniciativa popular, lembrei, iniciativa popular. Assim como a minha iniciativa, ela precisa também do voto da maioria. E isso não foi conseguido até o momento. Mas é uma coisa que a gente trabalha nos bastidores, conversando com cada um. Inclusive, tem vereador que era favorável a ter 2 assessores, né, mas depois não quis mais voltar a essa ideia de ter 2 assessores, quis manter 3. É uma coisa que a gente tem que trabalhar com o tempo, com paciência com os colegas aqui.